Fala Santo Amaro, e hoje está muito especial. Hoje eu estou do lado de uma pessoa que tem acesso a todos os setores do bairro, a todos os políticos. Ele anda no meio da comunidade como se morasse lá dentro. E mora dentro da comunidade. Será que você em casa já sabe quem é? Thales Scherles! Olá, meu amigo, muito obrigado, meu velho, por você estar aqui. Que bom, velho. Oi, Djalma, bom dia a todos os internautas. É um prazer imenso, né, aceitar aí esse convite. E a gente tá aqui um pouco para falar sobre o Conselho Tutelar, sobre a minha vida, a minha história, né, dentro da política. E é isso aí. A gente vai falar muita coisa sobre Thales Scherles hoje. Thales, você é uma pessoa muito especial, que todo mundo tem curiosidade de saber, assim, como foi que tudo começou, cara? Onde foi teu despertar para o conselheiro, para a política, para virar uma pessoa pública? Vamos em partes. Em relação ao Conselho Tutelar, né? Na época eu era administrador do mercado público de Santo Amaro, e aí eu recebi um convite para ser candidato ao Conselho Tutelar. Eu, paralelamente a isso, eu era presidente de uma ONG chamada Centro de Cultura e Cidadania Ernesto Che Guevara, onde a gente já tinha naquela época um trabalho com crianças e adolescentes, né? Essa questão da criança e do adolescente estarem ociosos, né, no meio da rua e tal. A gente, dentro da ONG, a gente tinha oficinas de arte circense, onde no contraturno escolar, aquela criança... Era aqui? Era sim, na rua Frei Cassimiro. E onde naquela época as crianças no contraturno escolar, elas faziam essas oficinas. Muito bem. E você sempre teve essa preocupação do lado social, da comunidade, de todo o Recife. Você sempre foi um cara muito preocupado com essas questões sociais, até porque Santo Amaro, não só Santo Amaro, praticamente todos os bairros do Recife sofrem com essa dificuldade social. Então, diante daquele cenário, né, que já se tinha antes, a ociosidade, que a rua é muito permissível, que existe a questão da droga, do tráfico de drogas. Então a gente tinha esse pensamento de tirar naquele momento crianças e adolescentes, né, da rua e colocar para ela uma função, uma profissão, sei lá, de acordo com o que ela desejasse, o que ela gostasse. Então era mais ou menos nesse intuito que a gente tinha alguns cursos dentro da ONG para trazer e incentivar esses jovens, né, que estavam ociosos. E aí, isso já tinha aquele trabalho com criança e adolescente e despertou também esse desejo. E aí um grupo de pessoas, né, porque ninguém faz nada sozinho, eu quero deixar claro aqui, né, eu acho que o sonho, ele não pode ser sonhado só por uma pessoa, tem que ser coletivo. E foi o que aconteceu, foi quando surgiu a minha candidatura para o Conselho Tutelar, onde naquele momento a gente se colocou à disposição da comunidade e foi eleito, né, teve uma votação expressiva e ficou em primeiro lugar. São quantos ciclos? Já são 4 mandatos, né, na condição de conselheiro tutelar e eu me sinto muito tranquilo em relação a isso. Eu só tenho que agradecer, né, às comunidades, aos bairros, porque a gente, quando é conselheiro tutelar, a gente não é conselheiro tutelar de um bairro só. A gente representa uma RPA, que é a Região Política Administrativa 1. Então, assim, são os votos de Santo Amaro, do Coque, dos Coelhos, do Cabanga, do centro da cidade e adjacência. Então, assim, eu me sinto, sabe, Djalma, muito tranquilo no que eu faço com amor, com prazer. E tá aí, né, o reconhecimento. Todas as vezes que tem eleição do Conselho Tutelar, a gente é eleito. E me diga uma coisa, me tira uma curiosidade pessoal, é verdade que seu pai já foi vereador do Recife? Sim, Djalma, papai. Qual é o nome dele? É José Gomes. Papai foi uma pessoa que ajudou muita gente pro lado do Vasco da Gama, Casa Amarela, que ele era de lá, né? Ele tinha uma farmácia, fazia parto na farmácia, dava remédio. Papai era uma figura, assim, que no cenário político naquela década de 70 e de 80, né, conseguiu ajudar muita gente. Ele tinha uma relação fraterna com todo tipo de pessoas, né? Tanto é que o saudoso Marco Maciel gostava muito dele. Papai foi eleito vereador na década de 70 para 80, né? O último mandato dele foi até 82. Papai... Foram quantos mandatos, Papai seu pai? Teve um mandato e depois pegou mais 2 anos de suplência. Um dos mandatos de papai foi quando ocorreu aquela prorrogação de 4 anos para 6 anos e depois pegou 2 anos de suplência. Tem muitas histórias do meu pai aqui,
do Recife tem uma história. Conte-me uma. Tem uma história que os próprios vereadores antigos, o próprio Romildo Gomes, Liberato Costa Júnior não, que já faleceu, mas os vereadores mais antigos sabem da história de papai. Teve uma época que papai foi diretor do setor de iluminação pública da cidade do Recife. E aí o então Augusto Lucena, né, naquela época era prefeito, viajou, foi para a Europa e achou lindo as lâmpadas de vapor de mercúrio. E aí ele fez a compra lá e trouxe, chegou no setor de iluminação pública e disse: Zé Gomes, guarda essas lâmpadas para quando tiver próxima a eleição, você coloca nas principais avenidas. E aí papai não teve o que fazer, papai sabiamente colocou nos morros devido à insegurança, à falta de energia e levou essa iluminação para dentro da comunidade e não para ser um cartão postal. Então assim, com isso gerou uma revolta por parte do prefeito, onde teve o afastamento do meu pai. Mas depois o governador fez uma intervenção na época, que era Moura Cavalcante, e papai retornou para o setor de iluminação pública. Mas isso são coisas de Zé Gomes. Muito bem. E aí, essa história eu não sabia. Eu vim saber um dia desse que a gente se encontrou na rua e, aliás, você postou nas suas redes sociais algumas fotos, se não me engano, do seu pai, e comentou que seu pai era vereador, e aí nós nos encontramos e eu tirei essa dúvida. Mas é muito interessante trazer essa história de mandatos passados, pessoas importantes que contribuíram e vão contribuir para a nossa sociedade. Você fez também, teve também outros cargos, além do conselheiro. Qual foram esses cargos? Então, passei pela administração do mercado público de Santo Amaro, fui presidente de uma ONG, delegado de transporte e trânsito da cidade do Recife, fui delegado e coordenador do orçamento participativo e fui delegado de igualdade racial, né? E aí todas essas funções fizeram com que eu adquirisse um amadurecimento político, que visse a sociedade como um todo, né, com as suas deficiências, e aí a gente começou a seguir e foi quando eu recebi essa missão e um conjunto de pessoas pediram para que eu saísse conselheiro tutelar. Aproveitando esse gancho, já continuando esse gancho aqui, de todos os cargos que você teve, qual foi o que você mais se identificou e gostou? É mesmo o cargo de conselheiro ou teve algum outro cargo que pode ficar ali na segunda colocação? O conselho tutelar. Sem dúvida o conselho tutelar, por tudo aquilo que eu já te falei. O conselho tutelar mexe com emoção, mexe com a razão, entendesse? E a gente precisa estar muito sereno e muito tranquilo nas deliberações que são feitas. Então é porque a gente é imparcial, a gente tem que ser imparcial, mas com tudo isso, de alguma forma, isso vai machucar um lado da família. E é esse tratamento que a gente tem que ter um diálogo assim, muito correto e muito sincero, para que essa família não fique com essa ferida aberta. Então o conselho tutelar é tudo isso. E eu tenho como premissa, Djalma, é que o atendimento, a escuta, entendeu? O se dedicar. Essas são as razões para que você tenha sucesso. Não só na função de conselheiro tutelar, mas em diversas funções. Certa feita, uma pessoa me perguntou: ô Thales, me diz uma coisa, que tu consegue ao longo desses anos todinho, tu sempre ser um dos mais votados conselheiros tutelares e sempre ganhar eleição. Eu disse: não existe uma fórmula. Não existe a fórmula. A fórmula é ser você, né? A fórmula é ser você. Você tem que atender as pessoas com empatia, se colocando no lugar dessas pessoas, Djalma. E aí, escutando essas pessoas, vendo qual é o melhor caminho para que essas pessoas sigam. E você vai conduzir isso. Então, assim, você precisa estar muito tranquilo, muito bom de cabeça, entendeu? E assim, como eu te disse, não é uma decisão unilateral, e sim uma decisão sempre coletiva. Então você tem que levar sempre para o lado da razão e de forma imparcial. Então isso faz com que você seja um bom
um bom servidor, um bom funcionário em qualquer atividade que você venha exercer. Segue para o próximo episódio. Trabalhe com empatia. É isso que eu digo. Empatia é a palavra.